os técnicos de trabalho. Hoje a gente tem aqui um tema muito interessante que vai ser apresentado pela doutora Kirla, de Minas Gerais, promovido, realizado pelo GT de Práticas Integrativas e Complementares. Gostaria de agradecer muito a doutora Kirla pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Quero agradecer também ao GT de Práticas Integrativas e Complementares, um GT que iniciou esse ano. E aí, em nome da nossa diretoria, da doutora Denise, que também é diretora e se faz presente, doutor Leandro, doutor Gustavo e demais funcionários do Conselho, dar as boas-vindas a todos vocês. Temos hoje, além dos nossos farmacêuticos inscritos no CRF, vários estudantes de farmácia. É um prazer tê-los aqui, que já estão se interessando por temas da nossa área farmacêutica desde esse momento da faculdade, da universidade, da academia. Isso é muito bom, continuem assim. E eu quero agradecer ao GT aí de Práticas Integrativas, que trouxe esse tema atendimento fitofarmacêutico, uma realidade e necessidade da profissão. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a doutora, que é a presidente do GT de Práticas Integrativas e Complementares, que vai dar continuidade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Acho que estão, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, segundo evento do nosso GT de PIX esse ano. Quero agradecer essa oportunidade à diretoria do CRF do Espírito Santo, e tanto a oportunidade da gente estar participando do GT, de fazer um GT desse de PIX, como desse evento, do Capacifarma, que está sendo tão bom para todos nós farmacêuticos e estudantes de farmácia. Bem-vindos, estudantes, já vi também alguns ex-alunos aí, muito bom isso tudo. Boa noite aí aos meus colegas do GT também, de PIX. Boa noite, doutora Kirla. Prazer, muito obrigada por ter atendido prontamente o nosso convite, A doutora Kirla estudou, colega de um dos componentes do nosso GT, doutor José Miguel, e ele indicou ela, uma feliz indicação. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito essa noite e depois vai começar a seguir a doutora Kirla, lá no Insta, Depois ela vai deixar para a gente aí no final, no chat, a gente passa o Instagram dela e os contatos dela para vocês. O tema da fitoterapia para nós, da profissão farmacêutica, é um tema super importante, Lógico, todos são importantes, mas a fitoterapia, ela é tão antiga quanto a própria prática farmacêutica, Ela nasceu junto com o profissional farmacêutico, o boticário já manipulava as suas fórmulas lá a partir de plantas, E a gente, infelizmente, só agora, de alguns 10 anos para cá, é que o Conselho Federal está começando a normatizar essa parte da nossa profissão, Enquanto que tantos outros conselhos de outras profissões da área de saúde já estão normatizando também. Então, a gente quer cada vez mais que o farmacêutico cumpra o seu dever de promoção e recuperação da saúde e use todos os conhecimentos que tem. E cada vez mais adquira mais conhecimentos. Então, as PICs estão aí para isso, e a fitoterapia, ela, dentro das PICs, para o profissional farmacêutico, eu encaro a fitoterapia como um dos carros-chefes, assim, Então, para isso, então, está aqui a doutora Kirla, vocês vão ver que ela tem muita experiência, batalhou muito para ter o conhecimento que tem e ainda estuda bastante, dispõe, e vocês vão ver com ela que ela uniu várias coisas também, além da ciência farmacêutica dela, das plantas medicinais, de toda a cadeia de produção, não é qualquer farmacêutico que tem essa ideia. Ela também agora, não sei se ultimamente, ela vai poder falar melhor, mas ela alia isso ao prazer
dos chás também, né? A parte gastronômica dos chás. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Quirla, né? Fique à vontade, né? Assim que a gente tiver necessidade, gente, a gente também, uma ou outra pergunta, a gente vai passar para ela no meio da explanação dela, se a gente achar que aquela pergunta vai complementar aquilo que ela está falando. Se não, as demais perguntas que vocês vão colocar no chat, a gente vai fazer no final, como sempre a gente fez. Tá bom? Bom evento para todos. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, né, e esse convite de um colega, né? Colega que, né, há 25 anos, né, a gente se encontrou ali, ó, já, né, no final do curso, a gente, cada um traçou um caminho e a gente vem trocando muitas figurinhas, porque nós escolhemos áreas afins, né? Zé Miguel, espero que não sei se está aí, então eu quero agradecer, Áurea, por ele ter me dado essa oportunidade de estar aqui no conselho e estar contando a minha experiência, né? Porque eu acho que essa área de, não fitoterapia, as práticas integrativas são desafios, né? São desafiantes em vários aspectos, mas eu acho que uma coisa nos une, que é a paixão pelo tema e a afinidade que a gente tem por todas essas práticas. Então, eu espero que além, né, de tantos profissionais aqui quanto alunos que tenham assim já essa afinidade, que também tem alguns que são curiosos, né? Alguns que não sabem, né, sobre essa área e que esteja aqui para a gente realmente mostrar que é possível e tem muita coisa boa para ser feita, né, na nossa área de farmácia. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque mudou muito, muito a formação de lá para cá, né? Tá aí o meu colega, né, do Espírito Santo, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, que, né, pode, né, contar também como que era diferente o nosso currículo naquela época. E, na verdade, né, eu quero até falar para alguns aí que estão no curso, muitos entram no curso, né, de farmácia ou em qualquer outra graduação, muitas vezes, assim, sem saber bem o que é aquele curso, alguns já entram com uma história de vida, de trabalho, então acho que cada um traz a sua, e a gente, no decorrer, vai se encantando, vai definindo a área que você quer atuar, e isso, para mim, foi uma coisa muito natural, né? A gente formou em Ouro Preto, então eu tive já, assim, esse contato com a natureza, já me fez despertar. Então, desde as aulas de botânica, eu já era monitora de botânica, e aí foi gnosia, e projeto científico. Então, assim, eu aproveitei muito o meu curso, fiz muitas disciplinas optativas, né? Então, na época, a gente não tinha o que tem na maioria dos cursos hoje, né? Como curricular. Então, eu fiz muita disciplina voltada a essas áreas, por exemplo, a homeopatia, e outras, né, também, assim, de nutrição, porque é um universo muito extenso que a gente precisa estar aprendendo. E a manipulação, ela veio junto porque a questão de produzir um medicamento fitoterápico, isso é uma coisa, assim, base da cadeia, né, da cadeia que a gente vai estar atendendo. Então, foram as matérias que me chamaram a atenção e realmente me fez escolher. Naquela época, a gente tinha que escolher uma habilitação, né? Se não fosse só o bacharelado em farmácia, ou a gente escolhia análises clínicas ou a indústria. E como eu já tinha essa vontade, né, de estar atendendo pessoas, conversar com pessoas, então eu não tinha muita noção, mas eu falei, bem, análises clínicas vai me dar um pouco mais de conhecimento do processo de doença, né, da farmacologia. Na minha época, a gente não tinha farmacologia clínica, né? Hoje já é uma disciplina, né? Eu acredito que na maioria das universidades. Então, eu precisava desse conhecimento. E eu optei pelas análises clínicas para me estar ajudando nisso. E, bom, vamos para o mercado, né? Então, aí vem aqueles desafios. Estou preparada? A gente nunca está preparada totalmente, né? Mas, assim, naquela época, os estágios eram muito pequenos. A gente, basicamente, tinha um estágio final, com uma carga horária muito pequena. E hoje eu acho que, assim, nesse ter passado tanto tempo, né? E vou falar depois um pouquinho de onde eu trabalhei, eu vejo como é importante
a prática durante o curso, os estágios que vão acontecendo ao longo do curso, né? Para no final você escolher um estágio durante um período muito maior, com uma carga horária maior. Isso faz toda a diferença. Mas naquela época não tinha. Então, eu já comecei a trilhar, na minha experiência, as farmácias, né? Era a área que eu queria. Então, eu comecei a trabalhar em farmácias homeopáticas, em farmácias comuns, e aí eu fui trabalhar na farmácia que mais me chamou a atenção, que foi uma farmácia de fitoterapia aqui em Belo Horizonte. Bem, e o que me chamou muita atenção é que as pessoas procuram demais a gente para orientações sobre o uso de plantas, de extratos. E, assim, você tem uma formação, lógico, né? Eu, principalmente, como eu gostava do tema, então conhecia as plantas, né? Quantos estágios, quantas excursões em Ouro Preto a gente fazia pelos parques, né? Então, isso vai trazendo para a gente essa afinidade. E nessa época eu senti, gente, eu não consigo ter toda a informação para me trabalhar aqui, né, no balcão mesmo, na orientação. E foi onde eu fiz minha primeira pós-graduação na UFMG. E aqui eu tenho que agradecer muito a minha professora, né, a doutora Maria das Graças Brandão. Ela realmente, assim, foi a primeira grande mestre na minha vida de fitoterapeuta, porque ela me mostrou, assim, esse lado, né, de plantas que estão ali no dia a dia, do preparo, da importância de conhecer todos os seus usos, as suas indicações. Então, essa pós-graduação foi fundamental para me familiarizar com aquilo que a gente acaba não tendo na faculdade, né? E depois disso, então, a minha grande oportunidade de praticar, né? Eu já praticava um pouquinho, né, no balcão, foi quando eu vim trabalhar numa farmácia escola de uma faculdade privada aqui em Belo Horizonte, onde era um currículo muito inovador. O currículo de lá, ele já tinha, assim, matérias que eu desconhecia, né, na minha época, mas é o que eu queria, então já tinha farmacologia e tinha a atenção farmacêutica, né? A atenção é um tema muito novo, né, para a gente, ainda em discussão. Então, lá na farmácia escola, eu fui a coordenadora. Foi um momento onde eu pude, então, além de orientar os alunos, de estar em atendimento, né, clínico mesmo, porque a gente tinha uma sala de atendimento. E o legal é que, assim, os alunos que iam para a prática, eles entravam com a gente para acompanhar. Então, aí eles exerciam o acompanhamento farmacoterapêutico. E eu, como era, né, sempre da fitoterapia, eu comecei a trilhar as fichas, né, que a gente foi criando, porque naquela época não existia nada pronto, né? Então, a gente foi desenvolvendo fichas, atendimentos, protocolos, buscando muito nas metodologias da ADER, né, na metodologia de Granada. E aí eu fui percebendo como que, assim, mais do que nunca, realmente os pacientes utilizam as plantas. E não falavam, eles não relatam isso para os médicos, né? E aí a gente foi o primeiro contato, porque ali a gente começou a fazer um trabalho multidisciplinar de encaminhamento para outros profissionais. Então, deu para mim começar a perceber a importância da gente estar não só questionando, mas colocando num lugar ali de um profissional que eles poderiam ter confiança do conhecimento, né? E foi ali que eu já senti a necessidade de mais um curso, ou seja, a gente vai sempre, né, fazendo curso à medida que você vai trabalhando, né? Então, eu comecei a fazer uma outra pós, e nisso um outro curso sobre também, assim, todos os aspectos da cadeia produtiva, que vai desde plantio, colheita, a parte de tecnologia, né? Então, foi um curso de manipulação, uma pós-graduação em manipulação. E uma coisa assim, interessantíssima, porque eu comecei a aplicar, né? Não sei se esse termo, acho que a maioria aqui pode já ter assim, afinidade, a fazer avaliação da eficácia, necessidade e segurança, né, dos medicamentos. Então, eu comecei a aplicar esses PRMs, mas associado às plantas, ao uso das plantas, né, que as pessoas relatavam na ficha. E o que a gente percebe, né, que as pessoas assim, usam muito, muito, por quê? Né, como a Áurea falou no início, a planta acompanha a gente desde o início dos tempos, né? Isso é uma coisa assim,
tradicional, milenar, né? A gente tem vários relatos, e a nossa medicina se baseia no uso de plantas, né? Só que a gente teve essa evolução industrial, que, né, fez o desenvolvimento de fármacos sintéticos, mas todos de origem natural, e a fitoterapia foi esquecida, né, nesse período, pelos grandes, né, pela medicina mesmo, e ficou meio que, né, de lado, e a população continuava a usar, porque é uma forma acessível, todos utilizam. Então, o que acontecia? As pessoas tinham esse acesso, porque é uma tradição de uso, né? Só que, nesse meio tempo, muita informação foi perdida, né? Existiam aquilo que é passado de boca em boca, mas de uma forma errada, não aquela medicina registrada, aquele uso, né, mesmo assim, que hoje a gente fala que na fitoterapia ela tem os registros, né, de várias, que é etnofarmacobotânica, etnofarmacologia, que você tem o registro mesmo de utilização de plantas, mas teve essa perda. Então, eu detectei muitas pessoas fazendo o quê? O uso de plantas com indicações primeiro, né? Então, esse era o primeiro problema, de necessidade que a gente enquadrava. Então, a pessoa tinha um problema de saúde, tinha uma queixa, procurava uma planta, né, para usar, e usava aquela planta sem ter certeza que ela tinha aquela indicação. Então assim, esse era um problema muito comum, porque as pessoas usavam de informações que estavam perdidas no tempo, porque na cidade você não tem, como no interior, os raizeiros, né? Os raizeiros, e hoje a gente sabe, conhecimentos validados, né? Então, esse foi um dos problemas que eu mais encontrava. Mas aí passava para um outro, que é de efetividade, né? Gente, se eu estiver falando assim alguma coisa muito diferente, vocês me falam, tá? Bem, então a efetividade tinha a ver com o quê? Com o resultado do uso do fitoterápico. E uma das primeiras coisas que a gente percebe e que as pessoas, e mesmo muitos colegas, é a preparação, é a forma de preparo de uma planta. Né? As pessoas, no primeiro momento, tinham acesso à planta, fazer o chá mesmo, a infusão, a decocção, né? A tintura já é um produto industrializado, né? Então, ali a gente estava lidando com as pessoas que usavam da medicina tradicional. Então, assim, existia muito erro de fabricação, não, de manuseio, né, das plantas. Colocavam partes erradas, primeira coisa era isso, muita parte errada. Então, ou seja, eu tenho uma indicação, por exemplo, do funcho, né? Sempre dava muito chazinho de funcho, dou chá de funcho para meu bebê e tal. Que parte você dava? A folha inteira. E hoje a gente sabe que o funcho, né, o princípio ativo responsável pela ação terapêutica está na semente, né? Então, isso, olha para você ver, eu estou dando um exemplo a vocês de um erro simples, mas que a gente detectava muito, né? As pessoas, por exemplo, às vezes queriam fazer maracujá, né? Maracujá, lógico, não usa planta, tem muita gente que fala, né, que o suco do maracujá já tem efeito, né? Eu acho que às vezes até tem um efeito meio que induzido. Mas aí o que acontece? As pessoas às vezes usavam folha, pedaço do caule, isso eu mesmo vejo, né, como que no controle de qualidade, se você não tiver a parte exata, você vai ter, como se diz, uma diminuição ali do efeito, porque você vai ter uma parte que não tem propriedade. Então, às vezes, pegava a parte inteira da erva, e isso gerava o quê? Não gerava o efeito esperado, ou seja, um PRM, né? Um PRM de eficácia. E nisso, gente, assim, eu me encontrei, né? Me encontrei porque lá, né, na faculdade, podendo trabalhar com a fitoterapia e atenção farmacêutica, foi onde eu realmente pude começar esse atendimento não só de resolução de problemas, mas também da indicação farmacêutica, da prescrição farmacêutica. E olha que naquela época a gente não tinha uma legislação que nos desse amparo, né? Era muito como que fala assim, no conhecimento, né, de que a gente estudava muito, porque foi praticamente em 2006 que a legislação no Brasil começou a, inclusive, nos oferecer não só questões de trabalho, tudo, mas a questão também de referências bibliográficas, né?
Então, hoje a gente já tem, né, o Formulário Nacional, tem a Rename, a gente tem a Farmacopeia. Naquela época, né, ainda estava começando. Então, a gente está, hoje em dia, a situação está muito diferente, né, de 10 anos atrás. Mas, assim, foi um momento, assim, fantástico. E aí, eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar lá também com o horto, né? Então, a disciplina lá de fitoterapia era uma disciplina optativa, ela não era obrigatória. E eu fui dar aula, então, da fitoterapia, depois da farmacobotânica também. E aí, mais um motivo para a gente começar a estudar a parte de agronomia, porque a gente não estuda a questão de cultivo, que isso vai influenciar no meu número, como que fala, nas condições daquela planta de ter o princípio ativo. Então, assim, são muitas variáveis para que uma planta exerça seu efeito. E talvez por isso que a gente tem esse, vou falar assim, não é descrédito, mas uma pouca aceitação da classe médica, porque você não tinha validado esses números. E então a gente teve agora, eu acho um avanço muito grande, com estudos que mostram a eficácia quando usado de forma correta, né? Então, naquela época, a gente já começou a buscar esses dados para conseguir corrigir certos problemas que a gente observava na população. E o terceiro nível lá de problemas era em relação à segurança. Então, a questão de toxicidade, né? E as pessoas, né, têm esse de que natural, não faz mal, e a gente também tem que trabalhar muito com isso, né? Tudo que é ligado à planta, as pessoas têm o costume de dizer que não faz mal. Nossa, um tema super polêmico é o emagrecimento, né? Se eu falar aqui de emagrecimento e as pessoas sempre estão procurando algum produto natural para emagrecer, né? Então, essa era uma busca lá e a gente, sim, tinha que trabalhar muito com essa questão de que é muito maior do que simplesmente um chá, que vai ter um efeito, por exemplo, termogênico, vai ter, mas então, assim, trabalhar a mudança de mentalidade, né, das pessoas e de saber que eles precisam de um profissional, né? Mas antes de falar um pouquinho de como cheguei, então, eu vivi durante quase 15 anos essa experiência e ela foi, assim, muito enriquecedora, né? E eu consegui ter uma referência mesmo de ser uma pessoa que podia orientar as pessoas em relação à fitoterapia, né? Mas passou esse tempo e alguma coisa mudou, que é a maternidade e tal, e aí eu, né, dei uma parada e eu queria fazer uma coisa que há muito tempo me completaria essa informação, que era o paisagismo, porque você precisa conhecer um pouco mais de plantas e tal, então aí eu fiz um paisagismo para tipo assim, para agregar mais informação nesse uso. E desse tempo para cá, eu percebi que eu também, assim, queria ter mais, além de mais tempo com o meu filho, eu queria desenvolver meu próprio negócio. Aí, então, entrei no desafio final, que é o desafio do empreendedorismo. Nossa, esse, assim, por mais que a gente tenha várias disciplinas na escola, né, de economia, de farmácia social, de empreendedorismo, né, alguns currículos têm tem essa disciplina. Na prática, é um grande desafio um farmacêutico ser um empreendedor, né? Então, você tem que ter, lógico, né, um feeling para isso, mas você tem que ter o conhecimento técnico. E aí, o que fez essa triangulação? A questão do marketing, né? Porque a gente está vivendo um momento assim único agora, tecnológico. Então, assim, eu estou vivendo uma fase onde, assim, está sendo muito desafiante, mas eu estou fazendo o que, com anos que eu vim de experiência, eu cheguei como se diz, numa condição onde eu não precisaria de ter uma farmácia ou um laboratório, mas eu podia trabalhar com chás e poder fazer o atendimento das pessoas. Então, eu primeiro comecei a trabalhar com chás e como que eu poderia oferecer esses chás, né, da melhor qualidade possível, com a indicação correta para cada um, e depois, então, iniciar esse atendimento individual. E foi nesse período que aí veio essa pandemia, né?
e tudo aí deu essa, como se diz, modificada, mas eu acho que, assim, a gente, todo mundo tem que aprender alguma coisa nos momentos difíceis, né? Então, foi um momento que assim, eu comecei a fazer o que eu ia fazer na prática, que são os atendimentos fitofarmacêuticos. Eu gosto de falar esse nome porque eu me dedico exclusivamente à fitoterapia. Eu entendo, né, na minha anamnese, lógico, eu tenho que considerar o que o paciente usa de medicamento, que ele tem de doença, mas o meu foco é oferecer a fitoterapia para as pessoas que querem, porque a fitoterapia é uma opção, né? É uma escolha que a pessoa pode estar fazendo. Então, tem tido assim, um retorno muito bacana, porque eu tenho feito esses atendimentos via Zoom, né? Então, a gente conversa, eu posso estar prescrevendo meus chás, mas eu posso prescrever também o manipulado, eu posso prescrever o fitoterápico, e assim, o retorno está sendo incrível, porque, não sei também se coincidiu com o momento, né? As pessoas estão procurando mais se cuidar, querem buscar uma alternativa mais natural, né? E aí a gente acaba tendo que ter essa visão mais holística de tudo. E aí eu tenho feito, então, né, para completar o que a Áurea falou, um curso de especialização em chá, né? O chá com uma visão mais, vamos dizer, gastronômica. Por quê? A gente sempre na escola aprendeu a preparar, claro, infusão, tintura, mas às vezes a gente não estava percebendo como seria importante eu colocar aroma e sabor que pudesse agradar mais, e isso se tornar também um prazer e com uma aceitação maior. Então, hoje eu tenho criado esses blends que eu falo, em função dessa nova especialização que eu estou fazendo. Eu até queria mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um chazinho, ó. E aí, né, eu ainda estou podendo fazer uma outra coisa que eu sou apaixonada, que são as artes. Então, eu também faço a aquarela das minhas embalagens, né? Então, assim, gente, porque a gente tem que buscar, acho que na vida, né, fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu descobri que essa é uma missão, a gente se preparou, eu preparei muito para isso, né? E eu gosto de estar fazendo também essa parte artística. Lógico, olha só, não é um chá que você vai encontrar em qualquer lugar. Então, eu preocupei o quê? Com armazenamento. Uma embalagem que não deixa passar luz, não deixa passar sol. Eu não vou abrir aqui, mas dentro eu coloquei um formato diferente que é baseado na farmácia de manipulação. Cada um dos chás, que pode ser misturado ou não, eles vão embalados em papelote. Sabe o papelote que a gente faz na farmácia de manipulação? Para colocar carbonato de cálcio? Não sei se, né, as pessoas lembram. A gente dobra papel manteiga. Então, o meu chá, ele vem dentro disso. Bem, gente, então eu contei, né, essa minha história, né, que, né, durou quase, como nós tem 25 anos, né, que estou aqui na caminhada. Então, assim, eu tive de correr atrás, porque na época a gente não tinha, como hoje tem, tanto, vamos dizer assim, respaldo e cursos, né? A gente estava conversando, né, Áurea, sobre a questão dos currículos, né? Que hoje, um currículo hoje que oferece mais condições para o aluno de farmácia ter o conhecimento né, de uma forma mais ampla, o conhecimento generalista. Então, isso já eu acho que é um grande ganho, porque você vai estar estudando, se preparando de uma forma geral para toda a cadeia produtiva, né? Na época que eu fiz tecnologia farmacêutica, a gente não aprendeu a fazer extrato glicólico de planta nenhuma, né? E eu ainda desconheço alguns que aprendem a trabalhar com preparo mesmo de tintura, com preparo de extrato fluido, né? Às vezes a gente vai na manipulação muito para outras formas. Então, assim, eu tive de buscar tudo isso porque nem sempre era uma coisa, era uma matéria que estava como obrigatória, né? E hoje a gente tem. Outra coisa que já também está nos currículos, que é a farmacologia clínica, né? Hoje o farmacêutico tem que entender do processo de saúde e doença, né?
para poder estar fazendo uma anamnese. Então, agora a gente já tem uma prática farmacêutica, né, que inclui esses serviços todos voltados para a clínica, que te dá muito mais embasamento para você conseguir atender a um paciente. Então, existe um método onde você vai estar aprendendo, né, a fazer a anamnese, a avaliação, a indicação, a prescrição. Inclusive, Áurea, se puder colocar até aquele conceito de prescrição farmacêutica, hoje a gente está respaldado por várias resoluções, né, que nos capacitam mesmo, como farmacêuticos, né, a estar prescrevendo, né, e prescrevendo o quê? Fitoterápico. Agora, a prescrição, ela simplesmente vai acontecer com o conhecimento da escola, né, da faculdade? Na maioria das vezes, não. A gente precisa de estar fazendo uma pós-graduação, a gente precisa de estar praticando, né, os conhecimentos da fitoterapia, né? Então, olha, assim, eu vou ler aqui rapidinho, né? Não sei se está todo mundo vendo, mas a prescrição farmacêutica é o ato pela qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado e à saúde do paciente, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Então, olha que respaldo fantástico que a gente tem, né? Somos farmacêuticos capacitados para estar fazendo esse tipo de serviço. É lógico que a gente precisa de estar, né, se preparando, né, conhecendo muito sobre o uso, né? Então, a indicação da planta, a parte da planta, o modo de preparo, as interações que existem, né? Existe interação de plantas com o medicamento, interação, às vezes, com o alimento. Então, a gente tem que estar preparado para estar fazendo essa seleção. O ato da anamnese farmacêutica, ela envolve muitas perguntas e tomadas de decisões, né? Tomadas de decisões que vão afetar diretamente a saúde do paciente. E no âmbito, por exemplo, de uma farmácia, você vai ter condição de estar fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico, mas também em consultórios, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho depois da legislação, mas a gente ainda tem um respaldo de estar podendo fazer o atendimento em consultórios. Eu ia iniciar esse serviço, né, de estar atendendo no consultório farmacêutico, que era inclusive uma casa de chás aqui em Belo Horizonte, mas foi justamente quando começou a pandemia. Então, a gente tem esse respaldo, e isso, assim, é fantástico, gente, porque a gente tem condições de estar realmente podendo ajudar nas práticas integrativas, né? Que, na verdade, eu sinto que as pessoas têm essa afinidade, né? E aí a gente pode estar ampliando o repertório, mas tendo cuidado, é claro, né? Que existe uma limitação, né? Então, por isso que é importante a gente estar conhecendo, né, de toda a farmacologia, diferente de tantos terapeutas que estão por aí, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Mas então a gente vai saber também ter um limite, né? Quando que eu vou estar usando um medicamento fitoterápico? Se vocês pegarem, por exemplo, o formulário de fitoterápicos, eu fico fascinada. Até o meu TCC foi sobre isso. A maioria dos sintomas menores, né, são as queixas das pessoas, existem plantas para todos os sintomas. Então, a gente consegue, né, estar indicando, trabalhando. E, lógico que existe dentro da cadeia produtiva a produção em farmácia de manipulação, em indústrias, né? Então, olha só, como que a gente tem, né? Como que o farmacêutico tem uma gama de áreas para trabalhar. E ainda tem a farmácia pública, né? A farmácia viva, que eu também tenho que falar aqui, né? Do grande professor Matos, eu tive o prazer de conhecer. Ele foi o grande construtor e criador da farmácia viva, né? Que hoje a gente tem muitos lugares implantados, né, no SUS. Aqui em Belo Horizonte a gente não tem,
mas, assim, foi uma honra ter conhecido, trabalhar tanto com ele, quanto o professor Leandro, da UFRJ. Então, esses professores, assim, me mostraram, né, esse lado que é a ciência, né? Então, a gente traz a ciência, a gente nunca vai esquecer da ciência, da forma que foi, né, que está aquele produto ali. Então, baseado sempre no uso racional, e isso a gente fala o tempo inteiro, né, de uso racional do fitoterápico. E só que eu tenho que ter, dentro da cadeia produtiva, esse controle de qualidade. Então, se a gente pegar, a gente tem a parte do cultivo, a gente tem a parte da colheita, do armazenamento, da secagem, passando pela produção, e aí tem o controle de qualidade, a prescrição. Então, assim, gente, a área de atuação do farmacêutico em fitoterapia, ela é muito ampla, né? A gente pode estar escolhendo vários, né? Eu, particularmente, gosto muito da dispensação, né? E, no caso, mais assim, específico, da indicação farmacêutica, né? Da consulta, porque agora eu posso dizer que a experiência mostra que a gente precisa de estar enxergando o paciente de uma forma mais integral, diferente quando a gente compartimentaliza, né? Ou seja, analisa de forma isolada os problemas. Então, hoje eu consigo ter essa visão, né? De estar realmente vendo todos os detalhes, e aí a gente tanto trabalha com a fitoterapia, quanto também com as medidas não farmacológicas, né? Você lembra que estava, né, naquele conceito lá? Então, a gente também tem que trabalhar com o conjunto de informações para ter um resultado para aquele paciente, né? Bem, gente, o que eu queria, assim, falar para vocês assim, basicamente era isso, né, da minha experiência, não sei nem se eu passei muito do tempo, e, né, e contar não só do desafio que foi para mim, mas contar, assim, que eu acho que a paixão move a gente, né? Então, tem pessoas que acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, mas a gente tem que correr atrás do conhecimento. Sem o conhecimento, a gente, né, nos colocamos como profissional que somos e podemos ser. Então, eu estou, assim, aberta a perguntas, né, se vocês quiserem saber. Depois vão ficar os dados aí de rede social e tudo, né, para vocês entrarem em contato. Mas eu agradeço demais e espero que seja estimulante essa experiência, mesmo que desafiante, né? Mas os tempos mudaram muito, né? A gente pode falar um pouquinho da legislação, né, Aura, que ela vem favorecendo muito agora a nossa atuação. Vou Muito até obrigada. projetar aqui um pouquinho. Fica aí, peraí. Não, estou aqui. Tô ligada? Tô, né? Tô com o som ligado, sim. Bem, a gente, né, conversou antes, lógico, preparou junto isso aqui. Então, o que a gente queria também mostrar para vocês, né? Porque uma das perguntas que estão aqui no chat é: será que tem campo no nosso estado, né, para fitoterapia? A gente vamos falar mais sobre isso daí. E para se preparar, como a Kirla lembrou bem, né? Os cursos, assim, por melhores que são, eles não conseguem preparar para todas as áreas de atuação farmacêutica. Então, cada curso tem a sua vertente maior, e principalmente no âmbito das PICs, né? Porque a fitoterapia, apesar dela estar tão presente na história farmacêutica, né? Ela é uma prática integrativa complementar, né? Ela é encarada como tal. Apesar da gente ter todos os currículos, tem que ter botânica, alguns têm farmacobotânica, tem farmacognosia, né? Outros têm algumas coisas mais, pouquíssimos têm a disciplina de fitoterapia mesmo, né? Que abarca essa assistência e atenção farmacêutica em fitoterápicos.
Então, assim, para o Conselho Federal de Farmácia, né, o que a gente tem de normas ali, de regulamentação, é que para você exercer a fitoterapia como farmacêutico, você pode fazer um curso de pós-graduação, lato sensu, desde que ele seja credenciado pelo MEC. O Conselho Regional ele vai receber e vai apostilar essa especialização sua, né? E existem cursos livres. Os cursos livres, eles têm que ser validados pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, vale a pena consultar o Conselho Federal de Farmácia para saber se o curso que você está pretendendo fazer é um curso validado por ele. Porque só com a validação do Conselho Federal de Farmácia é que o seu Conselho Regional de Farmácia vai poder apostilar, vai poder receber aquele título daquele curso livre que você fez e te apostilar, te anotar como um profissional farmacêutico fitoterapeuta, por exemplo. Ou então, se a pessoa tiver cursado na graduação a disciplina de fitoterapia, com no mínimo 60 horas, e tiver também feito um estágio na área de fitoterapia de pelo menos 120 horas, né? Então, se tiver esses requisitos, também ela pode requerer esse apostilamento no Conselho Regional de Farmácia. Aqui também eu trouxe para vocês, né, as resoluções, né, que versam aí, que regulamentam essa área nossa de atuação. Resoluções do Conselho Federal de 2007 e de 2008, né, que dispõe mais assim de plantas medicinais e fitoterápicos, tanto no setor público como no setor privado. Em 2011, uma nova resolução foi escrita, né, foi aprovada pelo Conselho Federal de Farmácia. Essa daí mostra também, né, o que a gente tem que obedecer para poder fazer a indicação, né, a prescrição farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos, desde que eles sejam isentos de prescrição médica, né? E desde que eles tenham registro também. E é nessa resolução que o Conselho Federal define como que o farmacêutico deve se preparar. Então, quais são os pré-requisitos de formação do farmacêutico para que ele possa exercer legalmente essa função aí de prescrição. Ou ele tem na faculdade, ou ele faz um curso livre, ou ele faz uma pós-graduação, né? Como a Kirla falou, mesmo, a gente sabe disso, mesmo as disciplinas que a gente teve na graduação, dificilmente você sai para o mercado de trabalho pronto para exercer aquilo ali, né? Então, vai com a consciência de cada um, a responsabilidade de cada um farmacêutico, se formar melhor, né? Naquela especialização que ele se predispõe a exercer. E acho que eu botei isso aqui porque eu achei bem pertinente nesse momento também, lembrar todos vocês, ou informar, por exemplo, alguns estudantes, de que o nosso Conselho Regional de Farmácia, aqui do Espírito Santo, fez a sua primeira deliberação em 2021 com relação a uma coisa super importante da gente, que é regulamentar os consultórios farmacêuticos, consultórios de farmacêuticos autônomos, né? Você não precisa estar ligado a uma clínica, a um hospital, a uma empresa em si. Você pode registrar o seu consultório, tem normas para isso. E para quem está exercendo as PICs, isso é super importante, né? Aqui também, eu trouxe aqui, Kirla, para lembrar que o Conselho Federal de Farmácia, ele fez esse periódico, né? Daqui foi a primeira edição do Conversando sobre Fitoterapia, né? Então, aqui nessa edição, que vocês no site do Conselho Federal de Farmácia encontram, vocês vão encontrar essa revista, né? Essa revista digital, que traz sempre vários assuntos sobre a fitoterapia. Uhum. Deixa eu voltar aqui, porque enquanto a gente está projetando, fica meio cego aqui de vocês, né?
Kirla, algum comentário? Não, na verdade, Além eu disso vi daí? algumas perguntas, mas só agora. E, assim, a primeira que eu vi é a respeito do uso de fitoterápicos em uso hospitalar. Eu falei aqui no início das limitações dos usos dos fitoterápicos, né? A gente tem indicações para como que a gente fala, os sintomas menores. Então, são as doenças gripe, diarreia, ansiedade leve, insônia leve. Quem está internado no hospital provavelmente está com um quadro, né, diferente, crônico, agudo, ou emergencial. Então, tem que avaliar o seguinte: qual o problema que eu vou ter que estar usando fitoterápico? Então, nesse primeiro momento, em uso hospitalar, eu acho assim, né, que você não vai ter, às vezes, como estar usando fitoterápico, né? Com exceção, por exemplo, um laxante. Você quer ter usado um laxante natural. Claro, o fitoterápico tem um efeito, né, de 6 horas, 8 horas, né? Mas tudo depende de qual o problema de saúde. E a nível hospitalar, são normalmente problemas um pouco mais, né, agudos e que talvez a gente não teria essa indicação. E uma outra que eu vi aqui tem a ver com o que você falou, Laura, da questão dos cursos. Se a gente pode, né, eu vi algumas perguntas, se pode fazer o curso EAD, onde que tem curso. Então, gente, não tem como a gente ter todo o conhecimento só pelo EAD. Então, se eu for produzir um fitoterápico, eu falo que isso é um grande desafio, eu não sei se você vai concordar, né? A gente, às vezes, até produzir uma tintura, um extrato glicólico, xarope a gente aprende, né? É base, né? Xarope base a gente aprende. Mas a produzir um fitoterápico, né? Aquele processo que está, inclusive, na Farmacopé, a Farmacopé tem ajudado muito, né? De ter padronizado a forma de preparar tintura, extrato fluido, né? E a gente não vê isso. Então, gente, tem que ter a parte prática de produção. Se for controle de qualidade, nem se fala, você precisa de ter ali, né, o tete-a-tete. E se for na parte clínica, a gente tem que viver experiências. Então, a minha maior experiência, que eu posso dizer, foi realmente atendendo as pessoas. Porque aí você vai ver, né, aquele quadro, e aí você tem que tomar um posicionamento que não é só com o estudo teórico. Então, lógico que o EAD veio para ficar, não resta dúvida, né, Aura? Acho que você concorda. A gente está aqui fazendo, né? Nós estamos aqui online. Isso daí não tem para onde correr, né? A gente fica triste, a gente tem discutido isso no GT de Pix, né? Está aqui o Tiago, o Clóvis, a Isabel aqui junto da gente na live. O Zé Miguel estava tendo dificuldade para entrar, então se a Sheila aí, se alguém ri com você, salve José Miguel. Mas não tem jeito. Então, eu acho que assim, aí vai pelo bom senso, né? Como que ela está falando. Se você eu estou fazendo um curso de fitoterapia para eu aprender a prescrever. Eu quero prescrever melhor. E aí eu vou emendar aqui com uma outra pergunta. Que perguntou, então, só com diploma de farmacêutico eu não posso prescrever fitoterápico? Preciso de um curso de especialização? Depende do fitoterápico, porque nós, como farmacêuticos, a gente pode prescrever os medicamentos de venda livre, né? Então, tem a maioria deles aí. Agora, eu te devolvo a pergunta, para quem fez essa pergunta. Se você já acabou o curso de farmácia, se você já é farmacêutica, não sei, ou se você é estudante, você vai responder isso depois. Tendo acabado o seu curso de farmácia, você se sente apto a prescrever fitoterápicos? Porque a partir do momento que você se coloca no mercado como um fitoterapeuta, né, você não dá para você só prescrever uma coisinha ou outra. Você vai ser requisitado de diversas formas, entendeu? Então, é outra coisa também que a gente tem discutido bastante, assim, lá no nosso GT de Pix. Quais são os critérios para se falar que um curso livre é bom, né, para o CFF chancelar ou não, né? Essa questão de ser EAD, né? Até que ponto pode ser EAD? Eu vou me tornar
eu vou me empregar, né? Ou eu vou me tornar um manipulador de fitoterápicos, um produtor de fitoterápicos, só vendo a coisa à distância, né? Então, isso daí tudo depende. E outra é essa pergunta que ela fez aí, assim, eu acredito que dependendo do curso de graduação onde que a pessoa faça e dos estudos dela, ela vai conseguir prescrever alguns fitoterápicos, sim, né? E ninguém vai te impedir, não, tá? De prescrever. A partir do momento que você, principalmente, tem o seu consultório registrado, você é um farmacêutico clínico, né? Porque se fosse assim também, se a gente fosse pensar assim, para que eu estou fazendo especialização em farmácia clínica? Se eu vou prescrever apenas aqueles medicamentos que não dependem que são livres da prescrição médica, e se o diploma de farmacêutico já me dá o direito disso. Mas será que você teve aula de semiologia tão boa assim? Será que você sabe fazer uma anamnese, entender tantos sintomas tão bem assim, para estar prescrevendo, né, mesmo os medicamentos de venda livre? Vai bater seu carimbo? Vai assinar? Então, eu acho que é uma Uau. coisa que tem que se pensar. Pois é, Áurea, até complementando Fala. essa pergunta, né? Você falou muito bem. Você se sente, né, apto a isso? Porque, teoricamente, a gente forma e a gente está resguardado para prescrever. Mas a questão é, você tem essas condições? Porque a gente estuda, quem tem a disciplina de fitoterapia, nossa, fantástico, mas, como você falou, quais cursos tem? Poucos, né? E, então, assim, eu até dou uma sugestão. Comece a cuidar de você com a fitoterapia. Você vai se prescrever como? Comece a usar, né? Você vai saber orientar a como usar, o tempo de uso, a dose certa. E outra coisa, se você pegar, por exemplo, uma ansiedade, vamos falar um assunto do momento. A ansiedade está ligada a muitos fatores. Você tem uma ansiedade que está ligada, por exemplo, à questão do sono, você tem uma ansiedade que causa uma taquicardia. Então, tem plantas, isso que é o bonito da planta, que ela age por caminhos diferentes. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, um maracujá que é sedativo, mas eu vou ter, por exemplo, uma melissa também que é sedativo, e aí pode me ajudar com por exemplo, uma cefaleia que às vezes aparece. Mas tem a contraindicação, né? Se a pessoa tem um hipotiroidismo. Então, assim, essas informações de uma forma toda, eu acho muito difícil você formar e ter condição. A gente precisa de um curso mesmo de especialização. Isso é fato. Eu acho isso daí também. Ou tem cursos livres que o CFF está chamando de especialização, só que como curso livre. E esse ele tem que chancelar. Então, tem cursos livres por aí, em outras áreas também, né? Que tem até a carga horária maior do que uma especialização mesmo, chancelada por uma faculdade, né? Aí, bem, tem que se procurar alguma coisa de mais qualidade, né? Lógico, eu tenho feito alguns cursos EAD nessa pandemia. Tem uns que têm me ajudado muito, tem outros que, pelo amor de Deus. Então, assim, é tudo, né, gente? Às vezes a gente paga e vai para o curso presencial também, quando está lá, quando chega na metade, fala, esse trem não vai evoluir, não. Eu vou sair dele sem estar preparada. Isso também acontece, né? Então, por isso que aquilo ela falou aí, ela fez muita coisa, né? Entrou em um curso, entrou em outro, procurou aqui, procurou ali, porque eu acho que você deve ter encontrado aí no seu caminho alguma coisa que não valeu a pena também, como curso, como ensinamento, né? Investir e o troço não rendeu, né? Mesmo que não tenha valido, vale experiência. Opa, não é por aí. Né? Exatamente. Olha, tem os elogios aqui, o pessoal ficou encantado com a sua embalagem. Aí teve uma pessoa aqui que perguntou se você planta também, se você. Vou voltar aqui um pouco na. Não, eu sou super mulher. É você que está plantando? Você Não. cultiva, não? Gente, não tem condição, porque, né, primeiro tem que ter uma área grande, tem que ter apesar de já ter feito, inclusive, consultorias para as farmácias vivas, né,
e conhecer dos processos mesmo de secagem, de cultivo e tudo, é praticamente impossível, né? Então, assim, eu fiz uma seleção de fornecedores, né? Realmente por qualidade, né? Então, a gente faz testes, eu tenho um controle mínimo, né? Que eu consigo fazer, e eu foco mesmo mais na orientação. Tanto que, assim, os meus chás, eles são para os sintomas mais leves, alguns são degustativos, né? Mas, assim, uma curiosidade, gente, que a gente não aprende isso no curso, né? Mas nesse curso de sommelier que eu estou fazendo, a gente estuda sobre a Camellia sinensis, que é a planta que dá origem ao chá verde, ao chá preto, ao chá branco. Então, assim, gente, é um mundo fantástico. Eu estou assim, apaixonada por conta das propriedades, né? E dos sabores. Então, assim, a gente começa a ver o seguinte: tem tanta informação, eu foquei mais em ter o chá de qualidade e oferecer de acordo com a necessidade de cada pessoa. A gente não consegue estar em todas as etapas. Eu vou deixar para alguns aí que queiram trabalhar na parte de cultivo, de coleta. Aí ia ser ótimo. Isso é tão legal, né? Isso faz parte da cadeia produtiva, né? Uma rede tem lugar para todo mundo, isso é muito bacana, né? Cada um, cada um na sua para ficar melhor, né? Na sua especialidade. Exato, Aqui isso mesmo. a Jerusa falando que é tão importante a orientação, né, no fitoterápico, realmente. Aí, a pergunta da Amanda, é uma área boa de atuar no nosso estado? É. Eu não conheço aqui nenhum farmacêutico que tenha sua produção de tenha produtos assim, né, para se alguém conhecer, escreve aí no chat, hein? Para oferecer, né? E a área da prescrição também não tem pouquíssima gente que encara isso daí, né? Gente, Eu não mas sei aqui, ó, se o doutor Clóvis queria. Aqui, Kirla, está o Clóvis, farmacêutico, colega, que atuou muito tempo com farmácia de manipulação homeopática e fitoterápica. Hoje em dia ele é terapeuta, psicoterapeuta, terapeuta floral, né, e tudo mais. Então, se nessa parte do mercado, se tem muita gente prescrevendo, eu não vejo muito farmacêutico prescrevendo fitoterápico, nem médico. Aqui no Espírito Santo, tá, Kirla? Em Minas Gerais já tem bastante. Olha só que interessante, você está falando de prescritor. Gente, é uma coisa tão do farmacêutico trabalhar com Clóvis, planta. quer falar para a gente? Tá mutado ele. Tá mutado. Não, eu botei porque eu tive que me comunicar aqui. Eu estou querendo saber se é só a minha internet que está. Que eu não tô ouvindo a Kirla. Ela fala, fica. Agora você não está me ouvindo? Agora sim. Então, vamos. Você quer falar alguma coisa antes do Clóvis ou o Clóvis fala? Deixa eu só falar essa pergunta que você falou sobre Libera o área de Clóvis. atuação, que é um nó para mim, é justamente a parte de produção, da gente ter planta de qualidade. Então, assim, quem quiser trabalhar com isso, eu acho que assim é o começo da cadeia. Só para vocês saberem, gente, as minhas plantas vêm do sul do Brasil. Eu não tenho planta aqui. Tudo eu compro do sul, tudo de lá, com exceção do chá preto, que eu compro de registro em São Paulo. Então, é um nó a produção de planta medicinal. Ela liberou, Áurea. Eu estava sem poder falar. Tudo bem, que Tudo Clóvis? Eu também tenho um longo caminho aí junto com as plantas. Tive uma farmácia de manipulação. Trabalhei com fitoterápicos e com homeopatia por mais de 23 anos. Eu também
tenho essa vontade, eu acompanhei o seu trabalho. Eu cheguei a... Alguns perguntaram, eu produzia planta medicinal, eu tenho uma propriedade, eu secava, eu controlava a qualidade, eu produzia o fitoterápico, eu produzia a tintura, eu produzia o extrato fluido, eu tinha toda a cadeia produtiva dentro dessa farmácia e eu também, na época, como você bem disse, eu já fiz há mais de 10 anos, mas na época eu não podia prescrever oficialmente, nós não estávamos ainda amparados. Eu fiz o curso, fui lá em Fortaleza, conheci o professor Matos, fiz formação no Rio de Janeiro, lá no controle de qualidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tive contato com o Leandro, tive contato com todos esses grupos que você citou. Participei com a doutora Henriqueta, que é uma médica aqui do Estado, da Coordenação Nacional de Plantas Medicinais em Saúde Pública, fui da diretoria dessa entidade, participei do movimento da saúde pública para a regulamentação do fitoterápico no SUS, para a implementação das práticas integrativas em Brasília. Eu era um dos representantes aqui do Estado, estive nesse movimento nacional para a regulamentação da fitoterapia no SUS. E, assim, alguns não devem saber, mas eu fui crescendo como prescritor a tal ponto que chegou um determinado momento que eu já não conseguia ser produtor-prescritor. É realmente complexo, secagem não é fácil, produção não é fácil. Alguém me perguntou, e a Anvisa? A Anvisa não é fácil. A Anvisa ela vai enchendo de cobranças. Nós não somos uma indústria, nem a farmácia. Aqui mesmo. E os rigores são muito elevados, e com isso eu comecei a ir para a prescrição. Eu já estou com o meu consultório, a Áurea apresentou aí, regulamentado do Conselho Regional. Eu estou no consultório, por acaso, isso aqui é um pano de fundo, mas eu estou no consultório, até agora atendi hoje cedo, desde 8 da manhã. A agenda está, essa semana, lotada. Então, eu já estou com o consultório, para vocês terem uma ideia, completamente full. Então, é possível. Eu gosto, eu muitas vezes vou ao conselho e falo para dar esse estímulo ao farmacêutico. Eu tenho esta prática, está implementado. Meu consultório é uma realidade, agora registrado, quase um sonho, né, Áurea? Quando lá atrás a gente estudava na Faculdade de Farmácia e Bioquímica, isso era inimaginável que um farmacêutico, um símbolozinho aqui, ó, que um farmacêutico aqui com símbolo, aqui no consultório, eu tenho o símbolo do farmacêutico, pudesse receber aqui. Eu tenho hoje neurocirurgião, tenho hoje dermatologista, tenho hoje N profissional, odontólogos, eu atendo profissionais de saúde com psicoterapia, porque eu sou um psicoterapeuta, com floral, com fitoterápico, mas na área de saúde mental, a gente precisa escolher uma determinada área, por mais que eu tenha feito pós-graduação em fitoterápico, no meu caso, chegou um momento que eu entendi que não dava para fazer tudo. A gente tem que por isso que eu acho importante a pós-graduação. Eu vi que a menina perguntou, é gratuitamente? Infelizmente, não tem como. A gente tem que, para cobrar, você tem que gastar e você tem que se dedicar. A coisa não vem fácil. Eu faço curso há 30 anos. Eu tenho 30 anos de experiência com floral. Lógico, você pode comprar um livrinho de floral e aprender. Você não precisa fazer um curso. Tem livro de floral que você compra aí gratuito. Livro de fitoterápico existe, não é isso, Guilherme? Lá, desde de escola, renovado. Então, existe livros do professor Matos, livrinho de fitoterápico básico, você compra até na Pastoral de Saúde. A Pastoral tem livros maravilhosos, das freiras, do trabalho
de Viçosa, mas é isso que nós, como farmacêuticos, para atender um médico, para atender um diretor clínico, como a Áurea falou, você vai chancelar o seu nome, carimbar, atendendo uma autoridade. Eu estou atendendo aqui uma pessoa do Ministério Público. Eu vou atender um promotor, eu posso vacilar com o promotor? Eu pergunto a todos que estão aqui entre nós. Você pode, Kylian, vacilar com o promotor? De jeito. Entendeu? Eu atendi uma pessoa da vigilância sanitária. Eu posso vacilar com o profissional da vigilância sanitária? Pior ainda. Esse é pior ainda. Pior ainda, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com quem você está atendendo. Um juiz. Você pode vacilar com o juiz? Uma pessoa da Receita Federal, da Polícia Federal? Você não pode. Quando o Álvaro colocou, eu concordo. Para você carimbar uma prescrição, você tem que ter um... E você vai carimbar uma prescrição que tem um outro profissional atendendo muitas vezes aquela pessoa. Nem você vai chegar num paciente como um único profissional. Tem pacientes graves que são multiprofissionais de atuação sobre ele. E você tem que respaldar a sua. Eu atendo muito paciente que vai a psiquiatra. E é uma situação complicada. Eu sou um farmacêutico especialista em PICS, me metendo, sendo que ao lado tem um psiquiatra prescrevendo o quê? Um medicamento psicotrópico que tem toda uma ação neuroquímica. Então, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Eu vou estar como eu vou estar agindo, porque nós somos 2 ou até 3 profissionais atuando num caso só. Você deve, entendeu? Então, eu estou aproveitando as perguntas aí, colocando, também desculpe aí, mas pela minha experiência agora... Isso, porque também, em cima disso daí que você está falando, teve uma pergunta aqui sobre, assim, parabenizando aquilo, e gostaria de saber se realiza orientação para os pacientes em relação a potenciais interações plantas-medicamentos, que é isso que o Clóvis está falando, que tem que ter maior cuidado, né? E aquilo deve enfrentar isso. Exatamente, a gente tem que ter conhecimento. Tem. Isso que precisa de, não pode ser comprar um livro ou achar que com o que eu aprendi na faculdade, apenas numa disciplina de farmacognosia, eu vou virar ter um consultório. Ou eu vou fazer mesmo um curso de psicanálise e vou me considerar um psicanalista e pegar um caso grave de desequilíbrio psicológico, de fazer um curso de psicanálise. São 2 anos. Também um curso de especialização. E, dependendo dos casos, você vai ter que ter o quê? Experiência. Acompanhamento, supervisão, acompanhamento pessoal, análise pessoal. Dando um exemplo, você tem que estar bem. Eu faço, volto a dizer, 30 anos de cursos na área para chegar. Agora, tem campo? Eu não posso dizer que não tenha. Eu tenho um consultório próprio, particular, e que está com a agenda lotada há anos. Então, e eu existo, gente. Então, se eu existo, é possível. É uma pena que você está tentando, mas você vai conseguir, Kylian. Te dou força, que seja o meu exemplo aí para você também, um estímulo para que você continue, ok? Mas a gente não pode se intimidar. Mostrar o quê? Capacidade, posicionamento naquilo que a gente faz. Então, tem campo? Tem muitos estão nessa condição? Não sei, eu também não vejo muitos, mas eu já estimulei vários, alguns estão até no grupo de PICS, né? Eu já estimulei, mas tem muita gente aí trabalhando já com isso, com o floral, em Aracruz, em Santa Maria de Jetibá, em Vitória. A pandemia atrapalhou um pouco, mas a pandemia abriu o quê? Você mesmo falou, consulta online. Agora, um pouco atrasado no seu curso, eu estava atendendo uma pessoa em Boston. Atendendo pessoas agora nos Estados Unidos. Amanhã eu vou atender um rapaz na Bélgica, um brasileiro que está na Bélgica.
Hoje já tenho aqui 10 a 15% das pessoas que eu atendo fora do Brasil. Então, isso é um mercado novo. Brasileiros fora do Brasil que preferem ser atendidos por um profissional do Brasil. Tem uma farmacêutica lá do Nordeste, ela, inclusive, Farmácia 2.0, qualquer coisa assim, que é o nome do consultório dela, ela atende quase que online. Ela tem todo um trabalho para ser uma farmacêutica clínica online. Eu achei incrível. Mas eu estou, nessa salinha onde eu estou, eu já fiz um consultório que tem uma sala para atendimento online. Eu estou do lado do modem, eu tenho um computador já projetado, eu tenho posições, inclusive, que me facilita. Eu estou vendo a Rosa falando aí, tem oportunidades de atender floral. De fora, essa de Boston, eu estou prescrevendo, ela está comprando lá nas Natural Drug Stores, ela compra o Rescue, que eu não tenho como indicar floral para lá, porque lá eles não têm manipulação de floral em farmácias, então eu estou indicando os florais estoque para ela, ela compra os florais estoque e usa. E ela pegou Covid, e eu acompanhei o Covid dela, passando floral, logicamente, ela usou a medicação de Covid, mas a ansiedade dela estava fazendo ela ficar muito mal. Isso. Tem a Rosa aí falou, é isso aí, então. E tem que se preparar, Rosa. Temos que nos preparar. Isso é muito importante para você dar conta de lidar com esses casos. Agora, tem campo? Lógico que tem. Lógico que não. Vai precisar de quê? É isso? Então, empenho naquilo que nós... Mas em qualquer área, gente. Não tem jeito. Ainda mais... Qualquer área, isso aí. Não é reconhecido como um profissional padrão da área. Logicamente, uma pessoa... Não estou querendo diminuir o farmacêutico, mas o médico já tem lugar dele bem estabelecido na legislação e pela própria população. Nós temos que conquistar esse lugar. Por isso que eu vi... Estamos conquistando. Mas se a medicação é de venda livre, por que eu preciso estudar? Porque você tem que fazer uma indicação de qualidade, senão nós vamos ser balconistas. A gente não precisa ser balconista, já chega a eles. Nós temos que fazer uma prescrição, porque a Áurea apresentou para a Kília a história de que a prescrição é de técnicas farmacológicas ou não. Tá. E as ou não, nós estamos preparados? As ou não, que parece às vezes tão simplesinho, né? Exatamente. Aí está morando né? perigo também. Entendeu? Nós estamos preparados para as ou não também? Mas isso é essa nossa resolução que já está valendo e que tentaram impedir. E eu parabenizo o federal que conseguiu enfrentar os outros conselhos até as últimas questionamentos, porque nos dá a possibilidade do Clóvis ser um farmacêutico especialista em saúde mental. Porque essas ou não me abrem a oportunidade de estar na saúde mental e de me sentir seguro para estar num prédio como o que eu estou, um monte de consultório médico e poder não me sentir mais impedido de atuar como farmacêutico. É por isso que é muito bom ter aqui a nossa colega de Belo Horizonte, mostrando a experiência dela. Eu só estou querendo que ela talvez não me conheça, eu estava meio sumido, mas é nesse empenho nosso que nós podemos fazer a diferença. A Áurea, a gente já, de longo tempo, né, Áurea? Já temos aí essa experiência lutando. Estou vendo, né, Kília? Eu estou figurinha fácil aqui, a Áurea. Muito tempo, fomos contemporâneos na faculdade, igual você foi de José Miguel. Kília, eu queria que você se lembrasse de colocar no chat seus contatos. Você pode, tá? Porque para o pessoal poder te...
O meu, eu vou colocar, é porque você está no celular. No celular eu não consigo. Pode deixar que eu coloco aqui, Áurea, o Instagram dela. O meu Instagram ficou uma coisa muito só minha. Você coloca? Não, Clóvis, depois eu quero conhecer melhor o seu trabalho. Isso daí À vontade. Eu boto meu celular aí, não tem problema nenhum. Eu sou uma figura pública, meu celular é mais do que público. Então, fica aí, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Eu tenho até... Ele está meio... eu preciso melhorar ele. Eu tenho um site chamado Renascença Bem Viver. É o nome da minha empresa. Eu hoje tenho um consultório que eu estou montando até uma sala de tratamento dentro dele. Ele é um consultório maior. Não sei que seja o Zé Miguel, não, porque o Zé Miguel está lá com uma estrutura em Colatina. A Vitória é muito caro fazer aquilo tudo que o Zé Miguel tem. Mas eu... Fala nisso, o Zé Miguel ficou preso lá no hospital fazendo os PCR dele, porque ele faz a parte de análise clínica, não conseguiu entrar de lá, mandou um abração para você, Kirla, depois ele vai falar com você. A Sheila colocou aqui o Instagram, Chá da Kirla. Mas, tá jóia. Tem algum outro contato? Eu só queria, assim, parabenizar, porque você, como diz, abriu aí para a gente, né? Como você falou, você lutou aí por tantas práticas, então, assim, eu te agradeço, né? Prazer estar te conhecendo aqui. Vamos trocar figurinha, quero saber mais. Também sou mais. uma figurinha conhecida. Eu fui da coordenação da homeopatia, fui da diretoria da Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas, ajudei a montar o formulário na BFH dos florais, que deu condição à regularização dos florais na Anvisa. Participei da briga lá na Anvisa para a regulamentação dos florais, porque assim, eu sou daqueles que sempre acreditei que o farmacêutico devesse lutar pela PIX. E continuo lutando nesse sentido. Eu acho que tem muito, igual a acupuntura, que eu não atuo, mas que eu acho o máximo os farmacêuticos que lutaram e lutam por isso. A acupuntura é uma área incrível que a gente tem, não dá mais para mim, mas é uma área que eu acho bastante interessante, e muitas outras, né, Áurea? Nós temos várias. Eu agora estou trabalhando muito, eu tenho vários cursos, Kyrian, de hipnose. E é uma área incrível como prática não farmacológica, porque atua em vários processos de dor, vários processos de restabelecimento de saúde. E você pode ser um hipnoterapeuta, posso ser um hipnoterapeuta pela formação que eu tenho, igual antes, sem precisar. Mas vai ser melhor ainda se eu puder ser um farmacêutico com uma regulamentação em hipnoterapia. A gente tem que entender o seguinte: posso ser um terapeuta floral e fui durante décadas sem ser farmacêutico, mas sendo farmacêutico. Mas é muito melhor, gente, eu poder ser um farmacêutico habilitado na prescrição de essências florais. Porque aí eu estou respaldando uma profissão e sua atuação com capacidade dentro do mercado. E quando eu sou apenas um terapeuta floral, não desvalorizando o papel do terapeuta floral, eu não agrego a esse trabalho todo um conhecimento que eu tive como farmacêutico, como profissional de saúde. É a mesma coisa na fitoterapia. Isso aí. Pode ser um fitoterapeuta sem ser farmacêutico. Não pode, querida? A pastoral tem vários profissionais. O que eu disse é que tem fitoterapeutas que não são graduados e que atuam. Você falou dos raizeiros, você falou das pessoas que atuam de uma maneira... Aqui na Vila Rubim, nós temos muitos que durante... Vila Rubim é uma área que nós temos aqui em Vitória, que tem um mercado municipal, que tem vários... Mas, gente, não assiste palestra com o Clóvis falando, sabe tudo que eu sei de farmácia. E que esses raizeiros prescrevem.
Não, eu e a Áurea, a gente estava conversando sobre essa questão de terapeuta, né? Então, assim, a gente resolveu, não vamos, assim, né, criar uma discussão, mas, na verdade, olha só, nós somos profissionais graduados. Isso, e a gente tem e eu não muito estou querendo nem criar qualificação. polêmica, eu estou querendo mostrar a capacidade a mais que nós temos. Não é com isso, certeza. porque nós temos formação e a gente tem muito conhecimento diferente, não é dos raizeiros que tem conhecimento tradicional, mas de muita gente que está praticando quanta coisa aí sem ter um mínimo de conhecimento. Então, a gente tem que assumir o nosso papel. Raizeiro danada. Raizeiro não é o perigoso. Gente, olha só, eu vou ter que ir puxando a ferramenta aqui por causa do tempo. O nosso presidente teve que se ausentar, porque está agora entrando em outra reunião. Kirla, quero te agradecer grandemente, tá? Foi muito boa a sua participação e tomara que você esteja outras vezes com a gente, né? A gente vai mantendo contato em outras oportunidades. Então, quero passar a palavra para a doutora Denise, né? Diretora do Conselho. Isso. Bom, em nome do Conselho, e aí queria assim, muito agradecer tanto a Kirla quanto a Áurea, todo o grupo de trabalho do PIX, que vem atuando aí de forma brilhante, né, com os Capacifarmas, disponibilizando experiências e conhecimentos, às vezes, em oportunidades como essa, desperta interesse do farmacêutico para um outro olhar, né, da profissão. E também sempre lembrando a importância que é essa capacitação. Às vezes a gente acha assim que nós podemos sim fazer muitas coisas, mas muitas coisas que a gente pode, às vezes a gente não deve fazer, né? Por falta de um conhecimento, ou falta de uma experiência, porque às vezes vai botar os pés pelas mãos e vai prejudicar toda uma evolução que o profissional farmacêutico vem trilhando aí nessas últimas décadas, vamos dizer assim, né? O Clóvis está aí que não nos deixa mentir, essa dificuldade que é evoluirmos nesse reconhecimento. Então, assim, queria parabenizar todos os profissionais que buscam trilhar esses caminhos inovadores e que traz outras frentes de trabalho para o profissional farmacêutico e que também estimule cada um deles que goste desse setor das PICs e tudo mais, buscar capacitação para que atue de forma brilhante e tenha o sucesso esperado, né? Que é o que a gente precisa, que é o reconhecimento do trabalho feito e viver daquilo, né? Ter a capacidade de se realizar profissionalmente daquilo que ele de fato gosta de trabalhar, né? Então eu queria assim mais uma vez agradecer a todos os presentes aqui que estão conosco e esperamos que tenha contribuído aí para a definição profissional de cada um de vocês, né? Convidar que estaremos aqui em abril com mais, se eu não me engano, mais 2 encontros, e que quem não se inscreveu, buscar se inscrever, que estaremos aqui nesse mesmo canal para poder ampliar nossos conhecimentos. Áurea, muito obrigada, agradeço você em nome de todo o grupo, né? Agradeço a você e a todos os funcionários do Conselho também, que estão aqui conosco, fazendo acontecer, né? Então, um abraço a todos, boa noite e sucesso. Boa noite, gente. Boa noite, então. Muito obrigada.